Então era pecado na época assistir TV, mas assistir o computador, a internet, as notícias que estavam na internet. Aí você para analisar as notícias que estavam no Terra, no UOL, no Globo, que eu via na época. Eram as notícias que davam nos jornais da TV. Qual era o pecado disso? Não é a mesma coisa ver a imagem, não tem nenhuma mulher ali seminua ou nua, porque os jornalistas eles usam um traje formal. Aí eu comecei a pensar, ué, as mesmas notícias que eu vejo aqui na internet eu não posso ver na televisão, mas que contrassenso é esse? Eu não via TV nessa época. Quando eu comecei a ter esse esclarecimento, eu comecei a pensar o seguinte: o jornal eu posso ver, porque o jornal está me informando. E a minha própria avó queria se informar, chutava o rádio. Depois que eu saí da Santa e tinha mais esclarecimento, eu disse: vó, a avó quer ver o programa do Datena? Tá aqui, vó. Era a TV do vô na época, depois nós vendemos a TV do vô. O vô tinha falecido, deixou a TV, depois vendeu a TV. Aí compramos outra TV, uma TV mais ou menos, já de plasma, que se fala. Já não era aquele caixote atrás, que era do vô, era daquele tempo antigo, que tinha aquele caixotão atrás. Então a minha avó começava a ver, a minha avó viu até quase a morte dela. No final da morte dela já não via mais porque já estava com problema, mas ela viu quase ali o programa do Datena. Gostava muito de ver o programa do Datena. E o que no programa do Datena tinha? Tinha putaria, pornografia ou tinha informação? Inclusive ela acompanhou o caso do goleiro Bruno, todo no programa do Datena. Mas a igreja dizia que não podia ver porque era pecado, porque não sei o quê, porque pausa no próprio comercial, aparece uma mulher seminua, aparece isso, aparece aquilo. Assim como hoje você vai lá, e na época também era assim, você vai ver uma notícia. Hoje nós temos a ferramenta Google Notícias, que mostra todas as notícias do Brasil e do mundo, dos principais sites ou jornais. Lá tem propaganda. Às vezes aparece uma propaganda de uma mulher mais ou menos, outra não sei o que, e é por aí vai. No YouTube aparece propaganda. Você vê o contrassenso. A IPDA monetizou o seu canal no YouTube e você vai ver um vídeo da IPDA, aparece propaganda. Eles ganham com propaganda no YouTube. Claro que já é a partir da morte do missionário. Só que antes mesmo, que era proibido, a internet não era proibida. O Lorival, por exemplo, via televisão, porque várias pregações que eu escutei ele pregando eram de coisas que aconteciam na TV. Se ele não via a TV, ele via o YouTube, que na época também não era permitido. Nem tinha nos sites da Santa. Depois ele seguia estudos de gente de outro ministério, que também era vedado. Depois ele utilizava também de informações, de notícias da Terra, do UOL, do Gospel Prime e por aí em diante. Aí eu pergunto, não dá no mesmo do que assistir na TV? Claro. Então isso aqui já passa batido. Aí o outro vão dizer assim, pois é, a TV é uma coisa, canais de TV é outra, internet é uma outra coisa, tela do computador é uma outra coisa, que é chamada de monitor. Muito bem, é verdade. Mas no fim, tudo isso se interliga, está conectado. O telão também está conectado, porque no telão eu posso colocar o que eu quiser no telão, assim como na TV, tá?